E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Então as sucessões ou sequências são conjuntos de objetos, ou seja, toda vez quando a gente tem um conjunto de uma quantidade, veja, quando fala em sequências, pode ser de números, pode ser de símbolos, de objetos, desde que forme uma sequência. Existe uma sequência lógica para isso. Se existe uma sequência lógica para isso, nós temos aí uma sequência, tá certo? Eu coloquei como exemplo aqui para a gente a seleção brasileira de futebol, que ela é campeã do mundo. Os anos que ela foi campeã do mundo, a seleção brasileira de futebol masculina foi campeã em 58, 62, 70, 94 e 2002. Então a gente tem aí uma sequência. Toda sequência ela é representada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então coloquei aqui a letra C, mas poderia ser qualquer letra. E dentro desse parênteses os anos em que a nossa seleção foi campeã, tá certo? Então nesse caso aí, se a gente for olhar apenas para os números, não tem uma lógica, não tem né? Porque os dois primeiros, né, aumentaram 4 anos, mas do segundo para o terceiro já aumentou 8 anos. Do terceiro para o quarto já foram aí 24 anos. Então você vê que não tem uma ordem, mas por ser uma sequência, né? Eles representam uma sucessão. Sucessão de quê? Sucessão dos anos em que a seleção brasileira foi campeã do mundo, certo? Agora, né? Se perguntasse assim, os anos em que o Palmeiras foi campeão mundial, aí é conjunto vazio, né? Porque o Palmeiras não tem nenhum título mundial, então não teríamos aí uma sucessão, né? Aí se a gente tivesse em sala, a Dona Errônia tava de raiva agora porque eu tenho feito essa brincadeira. Aí eu também estou sentindo falta de Dona Benedita, né? Eita, não estou entendendo nada, meu Deus do céu, não sei o que. Mas vamos lá, né? Eu sei que em casa eu quero ver como é que vai ser para esse povo estar fazendo pergunta, mas tudo bem, sim, pergunta lá no zap que a gente vai tentando responder, tá certo? Coloquei aqui outros exemplos. Os meses do ano é uma sucessão. Os números naturais é uma outra sucessão, tá certo? Então, eu estou tentando ser o mais rápido possível, mais breve possível, mas você pode pausar o vídeo, dar uma lidinha no slide, vai com calma, tá certo? Qualquer dúvida você chama no WhatsApp, quando eu ver lá der para responder eu respondo, tá bom? Então a sequência numérica, como eu já falei, né, é um estudo de uma sequência de, quando fala sequência numérica, neste caso essa sequência vai ser apenas de números, tá certo? E a lei de formação é toda sentença matemática que expressa o valor. Quando fala em lei de formação, nós vimos já, é quando vem uma fórmula e eu preciso encontrar uma quantidade de termos utilizando aquela fórmula. Tá certo? A gente vai ver mais à frente aí. Então, lembrando que essa sequência ela pode ser finita, que é o primeiro exemplo aqui, com 4 termos, ou infinita, quando a gente só tem uma representação de uma parte dessa sequência, até porque ela continua, né? Por isso que fala infinita. Então a gente só consegue representar uma parte dessa sequência, tá certo? Quando a gente quer representar uma sequência e a gente desconhece o termo da sequência, então a gente representa pela letra A e o índice, o número que se refere à ordem que ele ocupa na sequência. Então, A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo e sucessivamente. Tá certo? Então, como a gente pode ter sentenças finitas ou infinitas, quando as sentenças forem infinitas, aí a gente chama o último termo de enésimo termo. A gente coloca AN, porque é o termo desconhecido, tá bom? Então aqui eu coloquei um exemplo, uma sequência finita com 5 termos. O primeiro termo é 2, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 6, o quarto termo é 8 e o quinto termo é 10, tá certo? É só associar a ordem que ele ocupa ao termo referido.
ok? E aqui esse exemplo, expresse os 3 primeiros termos da sequência. Então, quais são os 3 primeiros termos? A gente vai utilizar essa fórmula, que é chamada de lei de formação, né? 4n mais 1. Lembrando que aqui, ó, existe uma multiplicação, tá certo? Então, para que a gente possa estar encontrando esses 3 termos, eu coloquei como conjunto A. O que é que a gente vai estar fazendo aí? Vai pegar aqui o primeiro termo, A1. Beleza, A1. Então, onde tiver o N, eu tiro ele e coloco o que no lugar? 1. Então, 4 vezes 1 mais 1. Peguei essa fórmula, repeti ela aqui. E a única coisa que eu fiz foi substituir o N e coloquei a ordem aqui, no caso 1. E aí a gente resolve isso daqui. Lembrando que se resolve primeiro a multiplicação. Então, 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, 5 vai ser o primeiro termo. O segundo termo, no lugar do N, a gente vai colocar 2. Então, 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Terceiro termo, no lugar do N, vai colocar um 3. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. E aí a gente obtém os 3 termos dessa sequência. Ok? Vimos bastante exemplos sobre isso também. Tenho certeza que no caderno, se vocês forem dar uma olhadinha, vocês vão achar outros exemplos referentes à lei de formação. Tá certo? E esse outro exemplo aqui também. Aqui a gente já tem a sequência, uma sequência finita de 5 termos. Está pedindo para encontrar o terceiro termo e está pedindo para encontrar o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo. Então, a letra A não tem o que fazer, né? Está pedindo para encontrar o terceiro termo. Só é a gente contar aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, o terceiro termo vai ser 6. Então, na realidade, a gente só está identificando, né? Agora, na letra B, não. Na letra B tem um cálculo, a gente vai fazer um cálculo. Quem é o segundo termo? Vai substituir. É 4 mais 3. Como não tem sinal aqui, ó, é vezes. 3 vezes. Quem é o primeiro termo? 2. Lembrando aqui, ó, que a gente deve resolver primeiro a multiplicação, certo? Então, quando a gente vai resolver isso aí, a gente precisa ter o cuidado, porque a gente não vai somar, né? 4 mais 3, 7. A gente primeiro aqui vai ter que multiplicar. Então, primeiro faz essa multiplicação. Então, o 4 lá a gente vai repetir, tá certo? O 4 a gente repete. E depois que a gente repetir o 4 é que a gente consegue aí estar multiplicando. Então, 4 mais 3 vezes 2, 6. Aí sim a gente soma e 10 é o resultado.